Olá, a partir de agora você confere o boletim direto da redação com as informações sobre Teresópolis, região, sobre o que afeta a sua vida e notícias de todo o Brasil que afetam diretamente o seu dia a dia. A gente começa tratando da novidade vinda da Prefeitura de Teresópolis, que anunciou que a partir desta terça-feira já voltou a funcionar com atendimento para o público externo. A Prefeitura informou que retomou nesta terça-feira, o atendimento ao público no prédio, sede e nos dois centros administrativos, entre o meio-dia e as 6 da tarde. Esse é o atendimento que foi paralisado durante mais de uma semana por conta dessa situação de funcionários, servidores públicos que foram contaminados pelo Covid-19 e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, acompanhando essa situação, cobrando inclusive da Prefeitura que faça uma retestagem nos funcionários da Prefeitura, todos os envolvidos precisando fazer essa retestagem, que é um pedido, então, do Sindipmt, através da presidente Kátia Borges, e aguardam essa solução, Porque o próprio prefeito foi contaminado, deu positivo primeiramente, num segundo momento deu negativo, ele fez uma retestagem. Então, o sindicato gostaria que os funcionários e até os parentes, a família, também pudessem ter essa oportunidade, mas a prefeitura não se pronunciou a esse respeito. E também não se pronunciou sobre o número de servidores, funcionários ou servidores públicos que foram contaminados. Também não foi passado, apesar de tanto o sindicato quanto nós também da imprensa temos pedido esse número à prefeitura. Até o momento não foi divulgado. Agora a gente traz para você um assunto que na segunda-feira chocou os teresopolitanos, chamou muita atenção, um assunto que mexe com muita gente, que foi o abandono de um recém-nascido. Uma criança que foi abandonada, como vocês puderam acompanhar no nosso noticiário, em Agriões, na rua Ipojuca, numa servidão. A criança ainda com sangue, com cordão umbilical, mostrando mesmo que era um recém-nascido. A mãe desse bebê ainda não foi encontrada, trata-se de um menino, a polícia militar foi lá, levou até o Hospital das Clínicas e a partir de agora a criança será entregue para adoção, caso não tenha nenhuma reviravolta, a mãe não apareça ou nenhum parente reivindique. Por conta disso, o repórter Marcelo Medeiros, editor do jornal O Diário de Teresópolis, ele também entrou em contato com as pessoas que cuidam dessa parte de adoção aqui em Teresópolis, que fazem todo esse trabalho de levar as crianças até uma família a serem acolhidas. Então, ele traz essa conversa para explicar para você como é feito tanto o trabalho de adoção, como também as mães que, por algum motivo, não possam ficar com seu filho, devem proceder, devem agir para que não deixem a criança numa situação tão vulnerável. Então, a gente vai trazer agora para você essa entrevista feita pelo Marcelo Medeiros. Nas primeiras horas da manhã da última segunda-feira, moradores de uma servidão na rua Ipojuca, no bairro de Agriões, foram acordadas pelo choro de uma criança e, verificando, constataram que esse bebê, um menino, havia sido abandonado em via pública. Eles acolheram o bebê, acionaram viatura da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e o menor foi encaminhado para o Hospital das Clínicas e felizmente passa bem. A mãe ainda não foi identificada. A situação está sendo investigada pelas polícias militar e civil. Mas essa situação chama a atenção e, logicamente, tem muitos outros desdobramentos. Para falar sobre o caso, converso com duas representantes da Vara da Infância e Juventude de Teresópolis, Eliana Bayer, psicóloga, e Kátia Regina, assistente social. A Eliana, primeira a falar, eu gostaria de perguntar sobre essa questão que muita gente levanta, quando temos um caso do tipo. Qual o motivo que leva uma mãe a abandonar o seu filho recém-nascido? O que faz uma mãe em fazer isso é um gesto de absoluto e extremo desespero que faz alguém expor o filho a uma situação dessas. A gente não sabe, a gente não conhece essa mãe, a gente não sabe o que está por trás dessa história em especial, mas, assim, com base em outras histórias que a gente já atendeu, a gente sabe que a mãe que faz isso é uma mãe que está desamparada, que não tem apoio nenhum, que não tem um companheiro do lado dela, que já foi abandonada, então, antes por alguém,
que não tem um apoio familiar e que se vê numa sinuca, numa situação que ela acha que é sem saída, e a maneira que ela vislumbra para se livrar daquela criança que ela sabe que não tem como cuidar é essa. Ela acha que deixando a criança em algum lugar, a criança vai ser encontrada e vai ser cuidada de uma maneira que ela própria não poderia fazer. Então, assim, é um gesto de desespero. Bom, Kátia, em Teresópolis, há 6 anos atrás, também outro caso do tipo, mas que não é preciso abandonar, né? Você pode fazer a entrega da criança, né? Você engravidou, acha que não tem condições, ou por algum outro motivo desse não quer continuar com essa criança, não precisa expor o bebê ou o menor esse risco, né? Você pode fazer essa entrega legal na vara da infância, né? Então, Marcelo, muito obrigada também por esse convite. Acho que é muito importante a gente divulgar, né, de que não é crime você vir na vara da infância entregar o seu filho em adoção. Muito pelo contrário, mãe, você está dando uma entrega segura a essa criança. Se você não pode cuidar desse filho, procure a vara da infância e haja com responsabilidade com seu filho. Porque quando você deixa ele na rua exposto, poderia passar um cachorro morder, um rato morder. Então, isso é uma exposição que você deixa a criança. A criança não pode se defender. Isso sim é um crime. Então, procure a vara da infância, procure a gente, nós vamos te ouvir, vamos deixar você falar, porque essa mãe está em estado de sofrimento muito grande. Muitas vezes, quando ela procura a gente, a família acaba amparando ela de alguma forma, mas enquanto ela guarda aquilo só para ela vira um tormento e acaba acontecendo esse ato de desespero, como a Eliana falou. Então, é possível fazer uma entrega segura. Nós temos pessoas aqui na fila da adoção, pessoas que permanecem na fila 4, 5 anos à espera de um bebê, porque não pode ter. Então, assim, existem pessoas preparadas que nós visitamos, nós entrevistamos, nós colocamos num grupo de reflexão sobre adoção, e eles se preparam para o acolhimento desse bebê que você não pode cuidar. Então, basta procurar a gente aqui na Vara da Infância, a gente vai te ouvir, vai te dar apoio psicológico. Tem mães que voltam depois de entregar o filho, só para conversar com a psicóloga, só para ser ouvida, só para colocar para fora, porque realmente é um ato de desespero e a gente tem que ter compreensão, porque as mulheres normalmente elas ficam numa solidão muito grande, porque tudo recai sobre ela. Ninguém aqui está questionando sobre o pai, né? Está todo mundo questionando sobre a mãe. Então a mulher é sempre muito sobrecarregada de culpas, né? Então nós estamos aqui enquanto equipe para poder ouvir e dar uma escuta, né? E uma ação, uma direção para a vida dessa criança. Está aí a entrevista do Marcelo Medeiros com os representantes da Vara da Infância e da Juventude de Teresópolis. Na verdade, é só um trecho da entrevista, um pequeno trecho, porque a entrevista completa você vai ter na nossa programação, com toda a explicação de como funcionam os trâmites de uma adoção, os trâmites também para as mães que porventura tenham que entregar ou precisam entregar seus filhos à adoção, porque fazer esse tipo de abandono é crime e não é nada bonito, muito pelo contrário, é crime, precisa ser coibido, não deve ser feito dessa forma. Para você ter uma ideia, a mãe que abandona o filho, pode pegar até 3 anos de cadeia por ter cometido isso. Bastava ter pensado um pouquinho mais, a gente não sabe as condições psicológicas dessa pessoa, né? Mas é necessário que se cuide bem das crianças. E então, durante a programação, você vai ter, aqui da Diário TV, toda essa entrevista completa sobre a situação de adoção. E sobre a criança, ela está bem, passa bem, de acordo com as atualizações do hospital e das funcionárias aí, está bem e já tem muita gente interessada em adotar. Agora a gente vai falar a respeito da situação do vereador da Ponte. Você sabe que na semana passada o vereador passou mal, foi diagnosticado com o Covid-19 e depois passou mal, procurou a UPA e acabou sendo internado no HCT. O vereador da Ponte ficou internado até esta terça-feira. Ficou cerca aí de uma semana internado e recebeu alta nesta terça-feira. Já está se recuperando. Agora vai poder se recuperar em casa o vereador da Ponte para futuramente
já poder voltar aos trabalhos na Câmara Municipal, a Câmara que está realizando sessões online ainda. Agora, para você que está procurando emprego, né? Emprego realmente é uma situação que muita gente está precisando em Teresópolis nesse momento. O município de Teresópolis está numa crise muito forte, é um município em que o emprego está muito difícil, sabemos disso, então qualquer anúncio de vaga é importante a gente trazer para você. E o Balcão Cine da Prefeitura acaba de divulgar mais vagas em Teresópolis. Então a gente traz para você essa lista aí com ajudante de motorista, auxiliar de cozinha, carregador de mercadorias, cortador de roupas, coming, enfestador de roupas, motorista de caminhão, serviços gerais, operador de caixa, recepcionista e atendente. Quem se interessar, entre em contato pelo site teresópolis.rj.gov.br/empregatere para você ter todos os detalhes, ou então também pelo WhatsApp, que é o 21 97121 8424. É o contato para você fazer. Vou repetir, WhatsApp 21 97121 8424 para você ter mais informações sobre essas vagas. Lembrando que a Prefeitura voltou a atender presencialmente do meio-dia até às 6 da tarde, para você ter mais informações a respeito desse emprego, poder se candidatar a essas vagas. Ainda falando sobre a esfera do governo municipal, agora é sobre os aposentados. A Prefeitura divulgou um comunicado aos pensionistas do Tereprev, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis, informa que, após o cruzamento do número de CPF, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro listou e comunicou que 40 aposentados ou pensionistas do Tereprev receberam indevidamente o auxílio emergencial do governo federal. O referido auxílio é um benefício financeiro concedido pelo governo federal aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período do enfrentamento à crise causada pelo Covid-19. Uma das exigências, para o requerimento e recebimento desse benefício é não receber outro benefício, o benefício previdenciário, aposentadoria ou pensão. Não pode ter benefício previdenciário, aposentadoria ou pensão de qualquer natureza. É o que diz a lei. E a Tereprev alerta que todo o montante recebido indevidamente deverá ser devolvido, caso contrário, o beneficiário poderá responder criminalmente por falsidade ideológica, podendo ter inclusive os seus proventos bloqueados judicialmente. Quem quiser mais informações, entre em contato pelo 2643-2243, 2246. Tá, então é importante salientar essa questão. Agora, no âmbito do Covid, a gente traz para você uma notícia vinda do governo federal, uma matéria produzida pela TV Brasil, a TV do governo federal, falando de um acordo do Brasil com a Inglaterra para a produção da vacina contra o Covid-19. Essa vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento em todo o mundo. E para que ela chegue a todos, o governo preparou uma medida provisória de crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão, sendo 1,3 bilhão para despesas correntes referentes a pagamentos à AstraZeneca, 522,1 milhões para despesas correntes necessárias ao processamento final da vacina por Biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz. Para atuar no combate ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde entregou quase 9 mil ventiladores pulmonares e habilitou mais de 11 mil leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid-19 em todas as unidades da federação. Foram repassados mais de 216 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, e distribuídos cerca de 13 milhões de testes. Foram repassados também 16 bilhões de reais a estados e municípios exclusivamente para o enfrentamento do coronavírus. O governo informou ainda que garantiu estoque mínimo de 7 dias para medicamentos usados na intubação dos pacientes com Covid-19, de modo a evitar colapso das unidades de saúde. Foram cerca de 1,6 milhão de unidades de medicamentos para intubação distribuídos aos estados. O Ministério da Saúde também explicou o funcionamento do Conect SUS,
Um aplicativo que vai permitir que o cidadão acesse informações de saúde a partir dos registros de atendimento no SUS e em unidades particulares, como exames, atendimentos, vacinas e medicamentos retirados. Os dados ao alcance da palma da mão vão facilitar o atendimento do cidadão caso ele precise de socorro em qualquer lugar do país, pois terá informações como tipo sanguíneo e alergias, por exemplo. Tá aí notícia importantíssima, né? A gente que no começo dessa pandemia não tinha nenhuma luz no fim do túnel de quando sairia uma vacina contra esse Covid-19, agora já existem diversos programas de produção de vacina pelo mundo, quase 20 vacinas, projetos, né, em estágio avançado para produzir uma vacina, e aqui no Brasil pelo menos 2 já estão em estágio muito avançado para que no máximo até metade do ano que vem já esteja em produção essa vacina para atender a população do Brasil. Esperamos que todas deem certo e que a gente tenha realmente essa possibilidade de se proteger, se imunizar e não sofrer mais com essa pandemia que assola o mundo. Agora a gente traz uma curiosidade histórica de Teresópolis pelo trabalho do jornalista e historiador Vanderlei Pérez no quadro A Foto do Dia. O assunto continua sendo as pontes de Teresópolis. E a imagem que a gente vai mostrar hoje revela a ponte da rua Olegário Bernardes, que ainda existe, foi construída em 1951, e é talvez a ponte construída mais rápida em Teresópolis, porque o prefeito assumiu no início do ano e no aniversário da cidade já podia inaugurar uma ponte sobre o rio Paquequer, não é sobre um riacho qualquer, uma ponte grande, de certa forma, e junto com a inauguração da ponte, ele inaugurou também o calçamento da rua, daquele trecho que se chama hoje Rua Jornalista Delcio Monteiro, entre a Reta e a Avenida Delfo Moreira. Essa imagem é muito interessante porque ela mostra, além da ponte, sendo concluída para a inauguração, então, provavelmente final de junho, essa fotografia, ela mostra também o bairro dos Pinheiros, com a escada do bairro dos Pinheiros ainda sem estar pronta. Era um trilho de terra em zigue-zagues. É interessante essa fotografia, porque ela tem várias curiosidades. Está aí a foto do dia, então, de hoje. E assim a gente encerra este boletim, lembrando que você pode ficar mais bem informado através do nosso site netdiario.com.br, onde você também encontra a edição online do Jornal Diário de Teresópolis. Você tem lá essa versão que você pode passar as páginas lá de cada edição do jornal, conferir tudo e ficar bem informado. O nosso site é atualizado em tempo real, netdiario.com.br. Siga a gente também nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube tem os vídeos com toda a programação lá para você conferir as nossas reportagens. Não esqueça de se inscrever lá. Se inscreva, marque lá o sininho e fique sempre por dentro de cada vídeo que for lançado no YouTube também. Lembrando que a qualquer momento a gente pode voltar aqui na nossa programação com outras informações. Então, até já!